Olá a todos. Vou apresentar o Dr. Renato, que vai fazer a nossa próxima aula. O Dr. Renato, ele é especialista em reprodução humana e doutor pela Faculdade de Medicina do ABC. É professor e coordenador de saúde sexual e reprodutiva e genética populacional do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC e também orientador da pós-graduação desse mesmo centro. Doutor, Rozier. Olá, gostaria de agradecer o convite, é um prazer participar aqui do Congresso Latino-Americano de Saúde Sexual e Reprodutiva e dizer que eu estou aqui ao convite do Organon e para a gente falar sobre as principais causas de infertilidade no casal, quando se preocupar se a gravidez não ocorrer, a gente gostaria de concluir o raciocínio que é pensar o que faria uma gravidez ocorrer. Então, para a gente conseguir uma gravidez, são necessários pelo menos 4 fatores. A gente precisa ter um eixo hipotalâmico hipofisário gonadal que funcione adequadamente para que essa mulher tenha a ovulação e, com isso, para aquela mulher que ainda não engravidou, ciclos menstruais regulares. Nós precisamos ter tubas uterinas férreas, precisa-se ter um útero adequado, uma cavidade uterina que esteja propícia para receber o embrião e precisamos ter um fator masculino adequado, espermatozoides de boa qualidade. Tendo tudo isso, a Organização Mundial de Saúde esse ano mantém a definição do que é preocupante, quando é preocupante que um casal não consiga gravidez. Então eles colocam que a infertilidade é a doença do sistema reprodutivo masculino ou feminino, definida pela incapacidade de se alcançar uma gravidez após 12 meses de tentativas de relações sexuais, desde que a mulher tenha ciclos menstruais regulares. Passaram-se 12 meses, não alcançou a gravidez, aí sim nós nos preocupamos com a questão da infertilidade. No Brasil, por exemplo, estima-se 8 milhões de casais enfermos. Dados americanos falam em até 15% de toda a população na idade reprodutiva tendo um problema com infertilidade. Porém, esses dados vêm de uma população específica, que é de um país com questões socioculturais e econômicas muito próprias. Esse trabalho aqui publicado no México fala que ela pode acometer, por exemplo, 17% da população mexicana. E é a necessidade de cada país entender qual é a prevalência desse problema, que é sim uma questão de saúde pública. De onde saem esses 15%, que no caso são 16%? Esse trabalho clássico da Lancet, que acompanhou casais ao longo de um ano, e viram que seja no primeiro, no terceiro, no sexto, no 12º mês, 84% alcançam a gravidez. Se nós aguardarmos, por exemplo, 2 anos, de 84%, esse número vai para 90%. Não é uma diferença estatisticamente tão importante para que se prorrogue o diagnóstico de fertilidade, que era a antiga definição da FIGO em relação a isso. E aí a gente tem que trazer um outro conceito. Tudo bem esperar um ano para todos os casais? Tem um dado que todos que trabalham com reprodução humana assistida sabem de cor, que é a taxa de gravidez em relação ao avançar da idade materna. E sabe-se que, de um modo geral, nós estamos falando agora de percentil 50 da população. Até 35 anos isso vai bem. Dos 35 aos 37 tem uma queda. Dos 37 a 43 essa queda é muito mais importante. Para se ter uma ideia, se nós fizermos os tratamentos mais sofisticados, como a fertilização in vitro, com pacientes de 43 anos, dados da rede latino-americana de reprodução assistida, 5 a 8% vai alcançar a gravidez. E se tiver 44 anos, 1 a 5%. E se tiver mais do que 44 anos, 45 anos ou mais, nós estamos falando de uma chance de gravidez menor que 1%. E no homem isso ocorre também, mas principalmente a partir dos 45 anos de idade. Tanto que uma das doenças que sabe-se que está associada com o avançar da idade paterna é o autismo, principalmente a partir dos 45 anos de idade. Considerando tudo isso, vem uma reflexão. A definição de fertilidade é um ano, mas nós vimos que com o passar do tempo, as chances de gravidez caem, e aí vem a questão de uma recomendação do Colégio Americano. Quando investigar? E o que eles recomendam é o seguinte, que se você tiver até 35 anos de idade, no caso feminino, está tentando por um ano e não alcançou a gravidez, já pode ser considerado infértil e logo fazer
fazer a investigação assim como o OMS coloca de modo geral. Mas se tiver em 35, 40 anos, 6 meses talvez seja um bom tempo de tentativas. E se tiver mais de 40 anos, pensou em gravidez, procura um especialista. E aqui, um dos pilares dessa apresentação, a idade. A idade, sim, é uma das principais causas de infertilidade. E se nós, só para você ter uma ideia de como essa causa é importante, causa da reserva ovariana, a mulher não produz oócitos, óvulos ao longo da sua vida, ela nasce com óvulos. Se nós fizéssemos a maldade de pegar uma bebezinha dentro da barriga de uma mãe gestante, com 20 semanas de gestação, aproximadamente 5 meses, retirássemos os ovários e contássemos, acharíamos mais ou menos 7 milhões de ovócitos. Nasceu, esse número cai para 2 milhões. Teve a primeira menstruação, 400 mil. Por volta de 35 anos, 28 mil. Perimenopausa, 1.000. Então, pense uma queda quantitativa e qualitativa. Outras preocupações que nós temos quando a gravidez não ocorre, além da idade, nós temos que pensar na condição geral das causas de fertilidade. E aqui eu vou fazer um primeiro paralelo. Agora eu estou falando de casais heteroafetivos. Já vamos falar sobre a questão das famílias plurais. Mas se nós pegarmos de modo geral, isso muda conforme os estudos, mas de cada 10 casais, ao se fazer uma investigação básica, o problema vai ser identificado em cada 10. 30% vai ter causas, 3 vão ter questões masculinas, 3 vão ter questões femininas, 3 em ambos nós vamos achar uma causa de fertilidade. Em 1 ou 2, dependendo dos estudos, nós não vamos achar nada. Mais um conceito importante. Quando nós não encontramos algo, nós falamos, médico, quando não sabe, tem que dar um nome bonito. Infertilidade sem causa aparente, ou infertilidade idiopática. Não é que este casal não tem nada, porque senão ele não estaria sofrendo com infertilidade. Significa que naquilo que nós investigamos, não identificamos nada que esteja associado com as principais causas. Se nós considerarmos só as causas femininas, a distribuição das causas de infertilidade são praticamente um quarto causas ovulatórias, 15% endometriose, 12% aderências pélvicas, 11% bloqueios, tubas impérias, tubas uterinas, 11% anormalidades uterinas, como miomas e pólipos, por exemplo, 7% a hiperprolactinemia, que também é uma importante causa de anovulação, e 19% nós não encontramos uma causa clara de fator feminino. Se for no caso masculino, aí destaca-se a varicocele com praticamente um quarto das causas de infertilidade, que é a dilatação do complexo venoso multiniforme e dilatando os vasos da bolsa escrotal masculina, lentifica o fluxo sanguíneo, isso aumenta a temperatura e faz com que há uma queda da espermatogênese. Causas obstrutivas, seguidas de falências testiculares, criptorquidismo, que é a não descida na posição adequada das glândulas masculinas, e por último 12% de infertilidade sem causa aparente. Essas seriam as causas principais masculinas. Tudo para a gente identificar isso começa-se com uma boa história clínica, uma anamnese. E a anamnese é importante. Vou dar aqui alguns exemplos disso. Entender a vida sexual desse casal. Por exemplo, são um casal de médicos que ambos acabam dando produtos com uma rotina muito grande. O encontro faria com que muitas vezes a atividade sexual não ocorra por cansaço, ou problemas de quem trabalha como em empresas de aviação, que, por exemplo, aeromoças, aeromoços, pilotos de aviões, por exemplo, que ficam tempos fora de casa, tem trabalho em outras cidades. Isso aí pode atrapalhar. Uma pergunta que parece simples, mas se essa mulher usava, por exemplo, um contraceptivo hormonal, como o injetável trimestral acetato de hidroxiprogesterona, que a gente sabe que o término dele nem sempre retorna se usar após 3 meses, pode demorar até 1 ano, por exemplo. Pacientes que trabalham na agricultura, o uso de, por exemplo, agrotóxicos como organofosforados, que nós sabemos que pode ter sido um efeito gonadotóxico. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado na história clínica. Exames. O que a gente investiga para entender essas principais causas? No caso dos exames femininos, é necessário pedir vários exames, por exemplo, FSH, LH, testosterona, tristerodiona, sulfato de testosterona, colesterol, fazer toda uma avaliação, pedir, por exemplo, o SDHG, a dopamina transportadora dos esteroides sexuais. É necessário fazer isso? Será que vale a pena a gente já começar fazendo essa investigação ampla? Aí já aproveita também, como falou em fertilidade, precisar da homofilia, tanto hereditária como adquirida.
E se nós estamos fazendo isso, será que é necessário já pedir também ressonância, crânio, cabeça, tórax, para fazer que estamos fazendo uma grande investigação dessa paciente? A resposta é não. Quando se fala em investigação de fertilidade, isso nós falamos das causas mais frequentes. Nós vamos primeiro procurar as causas mais frequentes associadas com a dificuldade do casal engravidar, que é a propedêutica mínima do casal fértil. E isso pode ser feito da seguinte maneira: dosando hormônios como o FSH, a progesterona, e o TSH, que é a função de mediana. Lembrando que não basta dosar aleatoriamente. O FSH tem que ser dosado no início do ciclo para ver se este ovário está responsivo. Porque um FSH alto no início do ciclo menstrual significa um ovário resistente e provavelmente uma reserva ovariana menor. E se eu dosar uma progesterona aleatória, faço os exames e volte e vejo essa progesterona baixa, eu não posso falar que essa paciente é ovulatória se ela dosou em qualquer dia, porque a progesterona só vai aumentar depois da ovulação. Então eu tenho que orientar essa paciente a fazer depois do 14º, preferencialmente do 18º, 20º dia do ciclo. Se a paciente menstrua a cada 35 dias, ela tem que fazer depois do 20º dia, porque senão vai dar baixa e não significa que seja ovulatório. Então não é só dosar, é muito dosar esses hormônios. Em 2021, o posicionamento da IESA falou o seguinte, que se nós soubermos ter história clínica, nem essa dosagem hormonal é necessária, tirando o TSH. Porque se eu sei que essa mulher tem sinais ovulatórios, tem ciclos menstruais regulares, lembrando que regular não é menstruar necessariamente todo dia 15 às 3h12 da tarde, isso é um tipo raro de regularidade, mas tem intervalos entre 21 e 35 dias. Se tiver isso, eu não precisaria nem avaliar a progesterona, porque eu sei que essa mulher ovula. Então ela coloca a anamnese como um dos eixos aqui da nossa investigação. Esterossalpingografia. É importante ver se as tubas uterinas estão pérvias para possibilitar que o ovário, após a sua ovulação, tenha esse gameta captado para ter um ponto dentro do organismo. Uma ultrassonografia transvaginal para ver alterações do útero e nas tubas uterinas, nos ovários, por exemplo, tumorações uterinas. É importante, a gente consegue ver pela ultrassonografia transvaginal. Aqui um exemplo: se vocês repararem a figura superior à esquerda, há um ovário com vários folículos. Estes são folículos antrais, aqueles que têm entre 2 e 10 milímetros. E a observação desses folículos nos dá uma ideia da capacidade desse ovário. É um marcador de reserva ovariana, contagem de folículos antrais. Por outro lado, embaixo, o útero, a gente vê num corte sagital uma linha média, esse é o endométrio. O endométrio fica sinal para descamou e que não tem nada mais aí que possa estar atrapalhando. Eu sugere que não tenha nada mais como pólipo, porque não está expressado. Olhando a figura superior de cima, nós vemos um folículo pré-ovulatório. E se é um folículo, ele tem granulosa, não tem aromatose, está produzindo estradiol. Olha a figura inferior do meio. É ultrassonografia com endométrio crescido, aspecto trilaminar, que os americanos chamam de boca de palhaço, ou seja, o endométrio está pronto para poder, assim que ovular, receber o embrião. E quando ovula, figura superior à direita, vemos o corpo lúteo, essa figura com bordas espessas e irregulares, e o endométrio secretor, rico em glicogênio, com a ação da progesterona, que é o hormônio pró-gestação. Então, com isso, a gente pode fazer a avaliação básica do casal, de causas de fertilidade, da questão feminina, e a gente se preocupa também com a reserva ovariana. Entender o FSH, a contagem folículo, o MH, a idade, no caso, se ela já fez o tratamento anterior, menos que 4 ossos, que é sinal que ela com a punção, a aspiração de menos de 4 ossos, no caso de uma fertilização in vitro, que é um sinal de má respondedora. Isso nos ajuda, por exemplo, a definir, no caso de uma paciente que tenha já uma indicação de fertilização in vitro, de alta complexidade, por exemplo, com obstrução lombar abdominal, ou que está mais de 2 anos tentando a gravidez e não consegue, com recomendação do Rheumatologist, a já ir para a fertilização in vitro, a gente começa a ter uma ideia de como definir a dose da medicação que nós utilizaremos. Isso é possível fazendo essa avaliação inicial. E no caso dos exames masculinos, espermograma. Ponto. Próximo slide. Lembrando que em 2021 a Organização Mundial de Saúde colocou uma nova avaliação do espermograma dividido por percentis. De um modo geral, os laboratórios consideram os homens que alcançaram a gravidez, aqueles que tiverem valor menor que o percentil 5, como ruim, maior que o percentil 5,
forma adequada. Por exemplo, 16 milhões por ml seria uma concentração do percentil 5. Falando das causas ovulatórias da gravidez, como causa de infertilidade, temos que destacar a principal endocrinopatia da mulher em idade reprodutiva, que é a síndrome dos ovários policísticos. Eu aqui vou contar rapidinho a história. No começo do século passado, nos anos 30, 2 médicos americanos, Willis e Michael Leventhal, eles tinham 7 pacientes e elas desfrutavam de características parecidas. Acima do peso, tinham hiperandrogenismo, dentro de purificação acne, clínica, tinham irregularidade menstrual e queriam engravidar. E eles não tinham muitos recursos naquela época, não tinham ultrassonografia disponível ainda, e eles optaram por operar essas pacientes. E ao operarem, o que eles viram? Que elas tinham ovários aumentados, com características policísticas. E eles optaram por fazer uma ressecção icônica, que é a cirurgia de Thaler, dar pontos e reestruturar aquele ovário com o tamanho adequado. Curiosamente, dessas 7 pacientes, as 7 voltaram a ter ciclos menstruais regulares. 2 engravidaram espontaneamente. Aquilo eles acharam tão curioso que eles fizeram em 1935 no American Journal of Obstetrics and Gynecology, esse é o artigo original, a publicação desse resultado. E isso abriu um precedente para estudarmos essa principal causa de anovulação, uma das principais causas de infertilidade feminina. Obviamente, existem critérios para a gente definir o que é SOP. E em 2004, os critérios de Rotterdam falaram o seguinte: para ser SOP, preciso ter pelo menos 2 de 3 critérios de exclusão de outras causas. Se eu tiver isso, eu falo que é SOP. Né? E se eu estou falando 2 de 3 critérios, por exemplo, é possível que uma mulher que tem um ovário policístico isoladamente não tenha SOP. E é possível que mulheres que tenham SOP não tenham ovário policístico, porque é uma fusão que existe. Essas diferenças da gente entender que são 2 de 3 critérios levam a 4 quenótipos, que é a recomendação de 2018, esse guideline produzido pela professora Titi da Austrália, um guideline muito bem feito, que fala para toda vez que vai falar de SOP, pensar nos fenótipos de SOP, que talvez sejam doenças diferentes agrupadas com o mesmo nome. Ter irregularidade menstrual no ovário policístico é diferente de não ter ovário policístico e ter hiperandrogenismo e irregularidade feminina. Então, entender essas diferenças. Esse guideline foi atualizado agora, recentemente, esse ano, está disponível já para leitura com recomendações de como conduzir essas pacientes. E quais são os critérios? Irregularidade menstrual, hiperandrogenismo clínico laboratorial, aumento de pigmentação acne, ovários com padrão policístico e exclusão de outras causas. Quais? Hiperprolactinemia, distúrbios tiroidianos, tumor ovariano, hiperplasia suprarrenal congênita não clássica, que é a forma clássica, a perdedora de sal virilizante, muitas vezes o pediatra já fez um diagnóstico. Agora, não clássica, ela tem um comportamento muito parecido com o SOP e se torna um diagnóstico diferencial. Avançando nas causas de infertilidade, fatores tubares, nós estamos falando principalmente da obstrução tubar. Se eu tenho uma obstrução tubar, pode fazer a saída do salpinge, que é essa dilatação, esse acúmulo de líquido na uterina, que, aliás, como curiosidade, foi a primeira causa de infertilidade que resultou no nascimento da Lucy Brown, quando Robert Edwards e Patrick Stepton fizeram o primeiro caso de sucesso de fertilização, a causa era um fator tubar. O acúmulo de líquido, pelo salpinge, o acúmulo de pulso, pelo salpinge, de sangue, hematossulfite, salpinge, também são causas de infertilidade que a gente vê nesse exame. Por que ela ocorre? 85% das vezes por infecções sexualmente transmissíveis, clamídia, gonococo, neoplasma, micoplasma, por exemplo. Por isso, se virmos uma paciente com corrimento médico, útero doloroso, sinais de TIP, de doença inflamatória pélvica, ou seja, ascensão desses micro-organismos da vagina para o útero, podendo acometer a tuba, trate. Estamos já, talvez, evitando uma possível complicação de infertilidade no futuro. Agora, eu trouxe também um dado que eu acho muito interessante, que é dessa publicação do Ameningo, de 2015. E, pasme, 15% das causas de TIP, de doença inflamatória pélvica, não são por organismos sexualmente transmissíveis, mas são por causas entéricas e respiratórias. Por isso que é sim possível uma paciente ter TIP sem nunca ter relação sexual. Fatores uterinos, aqui é uma imagem do nosso serviço mostrando um útero cheio de miomas, com distorções de cavidade, há sim um impacto na parte reprodutiva. Lógico que dependendo do número de miomas, posição, localização, a gente
E aí, a classificação de Munro, por exemplo, nos ajuda, esses miomas que distorcem a cavidade, que estão intracavitários, eles devem ser operados, porque isso reduz a chance reprodutiva. Pólipos, adenomiose, outras alterações cinéticas também podem prejudicar a fertilidade. Temos também aqui o caso da endometriose. Lembra? 15 a 20% das causas de infertilidade tem a ver com endometriose. Doença estrogênio dependente, ou seja, depende do ciclo menstrual, proliferativa, ela tende a avançar a velocidade que nós não sabemos ainda, crônica e recidivante, para mim é a principal causa da definição, mesmo que opere, ela volte em média em 6 meses, caracterizada pelo tecido de dentro, tudo fora da cavidade. Há mais de 100 anos, a teoria sobre o porquê da endometriose que a gente não conhece. Uma das teorias mais citadas, por exemplo, a teoria da metaplasia celômica, que é de 1918, ou a teoria da menstruação retrógrada, que é de 1927, de Samson, né? Elas tentam explicar um pouco isso, mas existem pacientes que nascem com a síndrome de Rutgans, ou seja, nascem sem o útero e têm endometriose. Cadê a menstruação retrógrada? Por isso que a gente pensa na teoria anatômica, genética e imunológica. Ou seja, ninguém sabe o porquê dessa doença. Mas ela pode acometer, causa frequente de dor, e aí a gente pergunta, né? Será que essas pacientes vão engravidar? Vão, essa é uma publicação que no nosso grupo que mostra com 1.200 pacientes, 620 com endometriose, 620 não, que sim, a taxa de gravidez, e é uma associação com pólipo em nome de 20% delas. Né? Existe correlação naquela classificação do Desiree de 1997, de 1, 2, 3 e 4, com sintomatologia? Não, pacientes com classificação alta pode ser assintomático, paciente com endometriose mínima pode ser muito sintomático. E o último guideline de endometriose de 2022 traz algo diferente dos outros. Antes, quando a paciente tinha o desejo de reproduzir e tinha indicação cirúrgica de endometriose, estava lá, preservação da fertilidade e depois opera. Agora eles colocaram isso para ser uma decisão individualizada. E outro ponto importante que eu queria destacar desse guideline: engravidar não é tratamento para endometriose. Para paciente que tem desejo reprodutivo, sim, mas jamais sugerir uma gravidez com melhoração de doença. E aqui um exemplo de endometrioma, com aquele material achocolatário que sai quando rompe. Fazendo isso, o gancho da preservação da fertilidade. E quando falo em preservação da fertilidade, nós somos de dois grupos, a oncológica e a social. A social é aquela paciente que é engravidar no futuro, mas a oncológica ela traz preocupações, que é o tema da nossa aula, que é essa visão do social para o clínico. Porque essa paciente oncológica, ela vai ser submetida, por exemplo, à quimioterapia muitas vezes. A quimioterapia pode ter um dano no DNA, pode romper a fita de DNA e com isso piorar o processo de transcrição, tradução, e com isso entrar em insuficiência ovariana prematura. Então, o paciente que vai ser submetido a tratamento de câncer sempre orientar a preservação da fertilidade. Insuficiência ovariana prematura também é uma causa de preservação da fertilidade, pensando em evitar essas complicações futuras, ocorre 1% da população. Temos também a questão das famílias plurais e de todas as situações. Eu queria destacar, por exemplo, pessoas trans que estão no processo de transgenitalização, no processo hormonal de adequação do sexo com o gênero, que a gente tem que orientar também a preservação da fertilidade, que no caso é uma preocupação com a questão reprodutiva futura. A questão, por exemplo, síndrome de Turner, de doenças genéticas, a gente sabe que tanto no mosaicismo de Turner, quanto quem tem a síndrome de Turner, vai também ter uma insuficiência ovariana prematura. Lembrar de preservar, e a genética sempre anda de mão dadas no reprodução humana, vide os exames do OGD de análise embrionária, que permite usar todos os sistemas reprodutivos. E de todos os fatores genéticos, eu quero destacar, por exemplo, o cromossomo e o gene, porque cromossomo é sim um fator que em alguns casos a gente consegue investigar com o cariótipo. E das questões gênicas, que são as variantes gênicas de baixa ou alta frequência, os polimorfismos receptores, ou as mutações, que é a gene 9, né, isso também pode estar relacionado com a fertilidade, mas ainda é linha de pesquisa para a gente entender. E para finalizar, a questão da epigenética, como o meio interfere na expressão dos nossos genes e como isso pode ter uma repercussão na fertilidade. Começa com o povo de Morton, na década de 50, que viu a influência do meio na expressão dos genes. Nós temos, como se fosse uma orquestra, todos os instrumentos, só que elas podem ser estimuladas a manifestar os sons conforme os estímulos externos. E um dos estímulos externos que tem é o impacto no ambiente. E aí eu vou falar da metilação de DNA. Pessoas expostas à poluição, alimentação inadequada, a muitas substâncias podem sim alterar o DNA, expressar adequadamente, com isso ter questões reprodutivas prejudicadas. Por isso a campanha no início desse
equação da fertilidade em relação à idade, tabagismo, IST e peso, lembrando que isso tem um impacto gigantesco e aqui as recomendações para que a gente tenha uma vida sempre mais saudável, tomando cuidado da nossa alimentação para que nós possamos ter a nossa fertilidade preservada. Bom, eu queria agradecer a atenção. São muitos os fatores que levam à fertilidade, mas a ideia foi fazer essa passagem geral para que a gente possa nos atentar na nossa prática como orientar melhor as nossas pacientes. Obrigado, estou à disposição para as questões. Muito obrigada, Dr. Renato. Excelente aula. E agora vamos para algumas perguntas que nós recebemos. Na aula foi comentado que a definição de infertilidade é de 1 ano de tentativas. Porém, o Colégio Americano cita o tempo de infertilidade conforme a idade. Qual é a sua opinião em manter um ano ainda nessa definição? Essa é uma questão bem interessante, porque se a gente pegar a medicina de saúde, ela está chamando a atenção o seguinte: é importante tentar antes de partir para os tratamentos. E 1 ano, de um modo geral, é um bom período. Só que qual é o problema da sociedade moderna? Que cada vez mais nós postergamos a gravidez. E eu acho que agora essa questão da sociedade americana é muito feliz, porque não é uma definição, é uma recomendação. Se por acaso está postergando, atente-se com a idade, tanto de 35 a 40 anos, 6 meses, mais 40 anos, investigação imediata. E eu acho que em breve, talvez vai vir algo da Organização Mundial de Saúde, entendendo esse novo momento, falando o seguinte: tudo bem, 1 ano, é importante tentar para quem quer, mas se você está batendo entre 30 e 35 anos e não tem desejo reprodutivo no momento, preserve a fertilidade. Eu acho que isso tem que virar uma questão cultural e são os próximos passos da revolução da reprodução humana, mas uma coisa é a definição, que é a orientação de tente, outra coisa é a recomendação, considerando essa questão moderna. Então, minha opinião é: tudo bem, vamos manter 1 ano de infertilidade, mas olhe para a sua paciente, veja a idade dela e converse. Mesmo que ela não queira engravidar, se ela tem o desejo, que talvez a preservação vai encaixar. É importante ter tanto essa conscientização por parte das pacientes, como também o correto manejo, individualização para cada caso. Bacana. Vamos aqui para outra pergunta. Em tratamento de alta complexidade, como se define na primeira consulta a dose da medicação? Tratamento de alta complexidade, quando eu já vejo que vai para a fertilização mesmo, a dose existem formas de fazer isso, tem como serviço, mas existe uma recomendação da Sociedade Europeia, que foi publicada na Human Reproduction 2020, que eles falam o seguinte: veja se a paciente é uma pobre ou uma respondedora, se é uma normal respondedora ou uma hiperrespondedora. E aí a gente pode definir a partir disso, por mais que seja difícil saber o que é uma normal, o que é uma hipo, o que é uma pobre respondedora, tem muitas definições, mas de um modo geral, é pobre respondedora. Podemos usar uma dose de 150 a 300 unidades por dia. Parece que não há tanto benefício de doses, parece que não há benefício de doses maiores. 150 a 300 cobre bem. Se for uma norma, 150 a 225. Se for uma hiperrespondedora, e você vai fazer por algum motivo um protocolo agonista, como os países da Europa ainda faz, 100 a 125 unidades por dia. Se for um protocolo antagonista, 150 unidades por dia. Lembrando que nessa época de 2020 os protocolos de progestagem oral não estavam tão fortes. E hoje também a CAN para ele dentro dessas estratégias de estimulação. Ótimo, doutor. Vamos aqui para mais uma pergunta. Foi citado na aula que alguns exames não são recomendados da propedêutica básica. Porém, na prática, muitos médicos referem que se não solicitarem exames adicionais, outros médicos pedirão, e isso pode refletir numa perda da paciente. Qual a sua opinião sobre essa situação? Quando a gente fala em propedêutica mínima, a gente está mínimo exames para investigação. Lógico que em alguns casos a paciente vê o antecedente que ela teve trombofilia, você pode investigar, ou que uma mãe nova. Lembrando que o estudo da Life 2 foi publicado agora em julho, já está colocando isso em xeque se vale a pena usar o anticoagulante. Mas a ideia é o seguinte: se vai perder ou não o paciente. A medicina, ela não foi feita por um médico, ela foi feita por um paciente. Se você exagera, o que você vai pedir de exame para mostrar que você está fazendo tudo para o paciente de uma forma de falso acolhimento, lembre-se, primeiro, alguém vai pagar tudo. Ou o paciente, muitas vezes, vai despender recursos, poderia no seu tratamento e nos exames, ou
no sistema público de saúde, você está prejudicando outros pacientes que essa verba vai para lá, e se for um sistema privado, alguém vai perder o convênio, porque eles vão repassar essa conta, vai ficar mais caro e você está prejudicando algum paciente que não vai conseguir se manter no convênio. Então não façam isso. A medicina é do paciente, não do médico. Não tenha medo. Explique que você está investigando o mínimo, que isso vai ser fundamental e caso seja necessário, ou caso você identifique alguma coisa, peça. Por exemplo, eu falei aqui do cariótipo. Uma paciente que tem uma amenorreia primária, está tentando engravidar, tem que ser solicitado o cariótipo. Uma paciente, por exemplo, que tem algum antecedente de abortamento de repetição, tem que ser solicitado um cariótipo, tem que ser investigado com uma esteroscopia diagnóstica. A gente pode ampliar isso, a gente pode discutir o que é válido ou não literatura, mas de um modo geral, faça o que é recomendado no mínimo que você vai estar fazendo, o que é de melhor legitimidade no ofício médico. Ótimo, estou sempre pensando nessa humanização do paciente, né, colocá-lo no centro para ter o melhor atendimento. Bom, doutor, não temos mais perguntas. Te agradeço muito pela sua participação, foi ótimo. E muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Já falo aqui que da próxima vez tentarei pegar um tema mais